Câmara Municipal de Bauru, 28 de novembro de 2024. Uma boa tarde a todos. Dando sequência nas entregas de moções de aplauso, a segunda moção de aplauso desta tarde, também oferecida pelo vereador professor Massa, a empresa Experimento Intercâmbio, pela excelência de suas atividades nos trabalhos culturais e educacionais profícuos no setor de intercâmbio, projetando e divulgando o nome de Bauru para o mundo. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Com a palavra, o autor da homenagem, o professor Massa. Senhor presidente, equipe da assessoria presentes, a imprensa e o staff da Agência Experimento aqui também, né, na pessoa do professor Luiz Henrique, da Flávia e de toda a sua assessoria. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o porquê da homenagem, né? Eu vi na pessoa do professor Luiz Henrique algo a mais do que simplesmente dar aulas de inglês desde os primórdios dos anos de... Pode falar aqui, né? Eu acho que sem problema furar, né? Dos anos de 1980, que ele visualizou e vislumbrou, né, chegar além, aproveitando o seu poder de interpretação, o seu poder de condução de língua estrangeira. Então, eu entendi que, né, dentro de milhares e milhares de pessoas que ele já encaminhou ao exterior, inclusive algumas situações em que eu fui testemunho, né, testemunha, o cuidado e a excelência com que a Agência Experimento faz com os intercambistas. Eu conheci, consegui entender a fundo muitas agências de intercâmbio, porém, eu entendi que a Experimento, mediante a conduta do professor Luiz Henrique Camargo do Carmo e da professora Flávia Rangel Pasqualinoto, era um pouco diferente. Ao ponto de, né, muitas agências de intercâmbio atravessarem situações de dificuldade, de crises, e por que não também dizer o mérito que eles têm de conseguir enviar jovens que ainda talvez nem conheçam tanto as condutas que devem ter para que a sua vida siga tranquilamente depois do intercâmbio. Eu vi várias e várias vezes o professor Luiz Henrique do Camargo do Carmo com um celular, na época que o celular ainda não era tão comum como hoje, ao telefone, orientando, acompanhando os intercambistas, a família, o pai, dando tranquilidade para ele, ao ponto dele não ter tranquilidade. E acompanhando desde o embarque até a ida. Eu sei de situações em que houveram alguns senões com intercambistas e ele foi acudir, né, essa situação pessoalmente. Então, eu vi, né, entendi que é muito mais do que justo a consideração do trabalho desse nobre casal, não tão somente como um simples agendamento de viagem, mas a extensão cultural a esses jovens que hoje tanto precisam de ter incutido em sua vivência a maturidade. Coisas, né, qualidades que não se encontram por aí, né, muito menos fáceis de serem concedidas para as pessoas que estão ainda em formação. Então, eu vou ler um pouquinho aqui sobre o detalhe da moção, senhor presidente, com a licença da sua palavra. Moção número 145/24. Senhor presidente, pioneiros na cidade de Bauru, educativos e muito bem assessorados. Assim é o trabalho desenvolvido pela Agência Experimento Intercâmbio Bauru, a franquia, né, Pasqualinoto Turismo, aos alunos e estudantes intercambistas que embarcam ao exterior para aprimorar ou atender um novo idioma. Participar de um programa de férias, trabalhar e ingressar em um curso superior ou de pós-graduação. Os destinos são os mais diversos possíveis dentro dos 4 cantos do mundo. Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Dubai, Malta, Coreia, entre outros. A cada estudante ou intercambista, desde o início do processo até a conclusão do intercâmbio, a assessoria da Experimento é sempre impecável. Nesse sentido, os cuidados são tomados desde a inscrição na atividade desejada, como
com orientação, documentação, acompanhamento e supervisão das viagens até o retorno do mesmo ou da mesma ao seu país de origem. Diante da idoneidade e seriedade da empresa, desde a sua fundação em 1990, portanto, há 34 anos atrás, a Experimento já enviou mais de 3.000 estudantes ao exterior. E mesmo durante a pandemia, com todas as dificuldades que surgiram, a empresa manteve os seus trabalhos e assessoria, ainda que remotamente. Vencendo as dificuldades desse período, ela se sustentou e, apesar da crise que todas as empresas atravessaram à época, a Experimento Intercâmbio de Bauru se manteve sólida e inabalada. Tudo isso aconteceu graças ao pioneirismo do professor Luiz Henrique Camargo do Carmo e da professora Flávia Rangel Pasqualinoto, profissionais conhecedores e experientes do produto intercâmbio. Pioneira no intercâmbio em Bauru e região, a empresa atua também atendendo e assessorando os profissionais que procuram obter qualificações em países fora do Brasil. Isso traz para a nossa cidade e toda a região um potencial imensurável quando se trata de informações sobre como proceder e obter o que cada intercambista necessita, visto que a dificuldade dessas informações em obtê-las é muito difícil. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à empresa a empresa Experimento Intercâmbio pela excelência de suas atividades nos trabalhos culturais e educacionais, profícuos no setor de intercâmbio, projetando e divulgando o nome de Bauru para o mundo. Senhores e senhoras presentes, gostaria aqui de esclarecer um ponto de vista diante do discorrido. A Experimento, ela não é simplesmente uma agência de intercâmbio. Ela engloba, pelo pioneirismo dos profissionais que estão ligados à educação, o aspecto educação. E muito menos é uma agência de viagens. E eu queria aqui fazer a menção sobre a diferença entre uma agência de intercâmbio e agência de viagens dentro do meu modo de conhecer. Eu citei lá atrás sobre as dificuldades que todos enfrentaram na fase da pandemia. Creio eu, né, que a conduta e a dificuldade de caminhar pelo dia a dia, no caso de uma agência de intercâmbio, é um pouquinho mais difícil do que simplesmente vender viagens de lazer, de passeio ou de trabalho. Porque, desde que a gente consiga ter a ideia, a vontade, a necessidade de enviar um intercambista para o exterior, seja essa intercambista para uma high school, que é o ensino médio, ou um college, que é a universidade lá fora, eu acho que todos os produtos que forem necessários, até para nós que já somos graduados, se quisermos fazer algum curso de especialização, eu sei que a intercâmbio dá conta como ela já deu. Então, gostaria muito, senhor presidente, passar para o professor Luiz Henrique Primeiro, o senhor faz a homenagem. Eu estou furando aqui o protocolo, viu, Luiz Henrique? Porque fica tranquilo, Moreira, primeira viagem, então a gente fura o protocolo. Queria entregar a homenagem. Na sequência, nós temos um vídeo a ser exibido. Por favor, TV Câmara. A cada novo horizonte, uma história para contar. Há 60 anos, nosso dia a dia é trabalhar para que você viva novas experiências, para que novos vínculos e afetos sejam criados, novos saberes possam ser construídos, e para que memórias fiquem marcadas para sempre em seu coração. Há 60 anos, incentivamos o espírito de cooperação e harmonia entre culturas e não paramos nunca de buscar as melhores formas de estar ao seu lado no momento de vencer limites e ir ainda mais longe. Nos próximos 60 anos, continuaremos trabalhando para que seus horizontes sejam cada vez mais diversos e sua história seja cada vez mais cheia de mundo. Experimente-se. Experimento. Há 60 anos, transformando pessoas. Quando a gente viaja, nunca volta para casa do mesmo jeito que saiu. Ainda mais se for para viajar sozinho, de peito aberto para conhecer o novo.
Quarto novo, língua nova, festa nova, amigos novos. Até as novidades viram rotina. Uma rotina que só quem experimentou sabe como é. Lembra como foi conhecer aquelas pessoas que você nunca tinha visto antes e que no final já estava chamando de família? E o primeiro dia de aula? Aquele frio na barriga, mas na primeira balada tudo passou. Aliás, passou não. A gente lembra dos detalhes como se fosse ontem. Só quem se jogou nessa sabe como é querer abraçar o mundo inteiro de uma vez só. É a vontade de viver a vida de um jeito único. É o gostinho bom que fica guardado para sempre na memória. É o gostinho de experimentar. Experimenta o intercâmbio. Na sequência, com a palavra, o professor. Não em inglês, hein, por favor. Fala Poxa, em português. pra nós. agora você quebrou meu discurso. Eu ia falar todo em inglês, a coisa toda aqui, né? Mas eu queria agradecer, na verdade, o reconhecimento ao professor Massa e queria dizer que nada é feito sozinho. Eu nunca fiz nada sozinho, eu sempre tive a ajuda de alguém. O professor Massa foi um cara que me ajudou desde lá de trás, na época do nosso finado Marco Antônio dos Santos, do Colégio Seta. Ele também me ajudou muito, ele acreditou no potencial da empresa, daquilo que eu queria fazer, que era uma educação não apenas no Brasil, mas também no exterior. E estamos aqui até hoje. Eu fico um pouco emocionado, obviamente, porque quando você é reconhecido é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa muito boa. E não tenho mais muito o que falar, não. Eu simplesmente agradeço mesmo. Professor Massa, agradeço, me pegou de surpresa. E conte com a gente, se precisar. Tá bom? É isso. Obrigado. Todo mundo foge do microfone, né? Mas vamos lá. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada essa moção de aplauso às 15h09. Mais uma vez, professor Márcio, parabéns pela homenagem, parabéns também aos homenageados. Muito obrigado a todos. Obrigado por